Vamos iniciar o estudo de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos ver qual é a questão, qual o concurso, qual o cargo. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos um concurso para analista de controle da área jurídica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, realizado em 2016, e a banca ACESP. O que diz o enunciado dessa questão? Diz que a Constituição Federal de 1988 atribui competência aos entes federados para instituir e criar tributos. À luz da legislação constitucional e infraconstitucional, assinale a alternativa correta a respeito do Instituto da Competência Tributária. Bom, meus caros, o que a CESP traz nesse enunciado da questão para o concurso de analista de controle da área jurídica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná? Ela traz uma questão voltada à análise da competência tributária. Ela vem falando sobre questões de competência tributária em âmbito constitucional e em âmbito infraconstitucional. Com certeza agora as alternativas elas detalharão o que a CESP quis e é missão nossa analisar cada uma dessas alternativas, encontrarmos a correta e refutar as incorretas. Acompanhe comigo, vamos para as alternativas. Alternativa A. Ao contrário da capacidade tributária ativa, a competência tributária é delegável apenas às pessoas jurídicas de direito público. Alternativa B. A instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, que é o IGF, é de competência da União através de instituição de lei complementar. Alternativa C. Conforme a Constituição Federal, compete aos municípios instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Alternativa D. Compete aos estados a instituição do imposto sobre serviço de qualquer natureza. E alternativa E. A União pode instituir imposto extraordinário na iminência ou no caso de guerra externa, desde que o faça mediante lei complementar. Bom, nós nos deparamos aqui com várias alternativas, com mais precisamente 5 alternativas. E essas 5 alternativas, dentre as 5, nós temos uma correta e nós vamos analisar. E para nós analisarmos, nós temos que, sem dúvida alguma, nos depararmos com a Constituição Federal em mãos. Por quê? Nós temos agora 5 alternativas que deverão ser analisadas à luz da Constituição Federal. E desta maneira, então, nós vamos começar a analisar alternativa por alternativa com olhar voltado à Constituição Federal para chegarmos à alternativa correta. Então vamos lá, vamos para a alternativa de letra A. A alternativa A, ela diz que, ao contrário da capacidade tributária ativa, a competência tributária ela é delegável apenas às pessoas jurídicas de direito público. Bom, meus caros, essa primeira alternativa de letra A, ela é incorreta. É incorreta por quê? Porque a competência tributária trazida na Constituição Federal, ela é indelegável. Eu não posso, enquanto município, delegar a competência para instituir o ISS aos estados. A competência, ela é inerente ao ente tributante estabelecido na Constituição Federal Brasileira. Agora, o que é passível de ser delegável ou delegado é a capacidade tributária ativa para fins de cobrança e fiscalização do correspondente tributo. Então, desta maneira, meus caros, a alternativa de letra A está incorreta. Vamos para a letra B. Acompanhem comigo. A letra B diz que a instituição do imposto sobre grandes fortunas é de competência da União mediante lei complementar. Nesse momento, eu gostaria que você tivesse em mãos o artigo 153 da Constituição. Porque o artigo 153 diz que compete à União instituir impostos sobre.
E nós vamos nos dirigir diretamente para o inciso 7. O inciso 7 diz que é competência da União a instituição de imposto sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. Portanto, fica bastante claro que, de acordo com o artigo 153, inciso 7 da Constituição, nós temos uma questão correta, uma alternativa correta. Então, voltemos aqui para a alternativa. A alternativa B é a alternativa efetivamente correta. Alternativa C. Por que a C está incorreta? Porque ela diz que compete aos municípios a instituição de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. O IPVA é um imposto de competência dos estados, conforme dispõe o artigo 155 da Constituição. Portanto, a alternativa incorreta. A alternativa D diz que cabe aos estados a instituição de imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o ISS. ISS, nos termos do artigo 156 da Constituição Federal, é um imposto de competência dos municípios, portanto, errado está. E na letra E, diz que será de competência da União a instituição de impostos extraordinários em decorrência de eminência ou no caso de guerra externa, desde que o faça mediante lei complementar. Para responder a letra E, é importante que você tenha em mãos nesse momento o artigo 154 em seu inciso 2. Por quê? O artigo 154, ele traz questões importantes. No artigo 154, inciso 1, ele vai falar sobre a questão da competência residual, que é a possibilidade que a União possui de criar novos impostos. Mas agora, no inciso de número 2, ela fala sobre os impostos extraordinários, e ela diz assim, que a União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência, aos quais serão suprimidos gradativamente cessada as causas de sua criação. Voltemos aqui para a alternativa E. Percebam que fala sobre a instituição de impostos extraordinários no caso de guerra externa ou na sua iminência, só que diz a alternativa que a instituição tem que ser feita mediante lei complementar. E se nós pegarmos o artigo 154 em seu inciso 2, nós perceberemos que não há a exigência pela Constituição de instituição de empréstimo de impostos extraordinários através de lei complementar. Desta maneira, esta alternativa também está incorreta. Portanto, a alternativa que o participante deste concurso deveria ter se assinalado deveria ser a alternativa B, que diz que é de competência da União, nos termos do artigo 153 da Constituição Federal, a instituição do imposto sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar.